Voltamos, pessoal. Estamos aqui para gravar mais um episódio do LamiCast. E vocês já sabem, né? Esse podcast é feito para vocês que gostam de ouvir sobre saúde, rotina laboratorial. E toda vez a gente traz um profissional da área de saúde aqui da nossa região de Cariri, que é uma pessoa muito respeitada na sua área de atuação. E hoje não vai ser diferente. Hoje a gente vai conversar com uma médica gastroenterologista e hepatologista. Mas antes da gente começar essa conversa, gostaria de lembrar o seguinte. A gente está aqui no YouTube, não é? Então vai lá e ativa o seu sininho para toda vez que a gente lançar um conteúdo como esse, vocês serem notificados e poder acompanhar tudo que a gente está criando. E tem mais. Você já é inscrito, mas tem aquele pessoal que você conhece que ainda não se inscreveu. Então ajuda a gente. Chama o pessoal para se inscrever. Quanto mais pessoas tiver, mais engajamento a gente vai ter lá no YouTube. Tá certo? Vamos lá. O episódio de hoje é sobre rotina laboratorial na prática clínica do médico gastroenterologista e hepatologista. O foco da gente hoje vai ser fígado. E aí a gente vai conversar hoje com a doutora Liz. Tudo bom, doutora? Tudo Como é que tá? bom. Liz é médica gastroenterologista e hepatologista e médica do Instituto do Fígado do Cariri. Liz, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, de participar do LamiCast, um podcast do Grupo Lamic, tá bom? E eu realmente espero que essa conversa de hoje seja uma conversa bem bacana sobre fígado. Leonardo, muito obrigado pelo convite. Me sinto honrada aqui. Espero que seja bem tranquilo e a gente possa trazer bastante informação. Ah, eu não tenho a menor sombra de dúvida, certo? Engraçado que seu nome foi ventilado aqui desde o primeiro episódio. Eu me lembro que eu estava gravando com Gustavo Ítalo Brito e Bruno Borges. E a gente falando ali sobre esteatose hepática, certo? Sobre fígado. E aí os meninos falaram do seu nome. Meninos, modo carinhoso de falar, né? Dois rapazão aí, né? Certo? Então, de novo, muito obrigado, tá bom? Por aceitar essa participação. Antes da gente começar a nossa conversa, eu queria te presentear com uma lembrancinha que nosso parceiro sempre nos manda, tá bom? É a Roval, Farmácia de Manipulação. Olha só, certo? Toda vez eles mandam. E toda obrigada. vez eu digo o seguinte, sabe, Liz? Eles mandam para os convidados, mas não mandam para mim de jeito nenhum. Tu acredita? Então tem que ter uma reclamação. Tem que ter uma reclamaçãozinha formal, né? Eu vou falar para eles, né? Obrigada. Vamos lá. Liz, eu costumo dividir as conversas do LamiCast em partes, tá bom? Certo. A gente não precisa seguir nenhum roteiro. O importante aqui é fazer com que a conversa seja mais agradável e mais enriquecedora possível. E eu coloquei para você que essa conversa contigo, médico hepatologista e rotina laboratorial, ia se concentrar em fígado, né? E eu queria começar te perguntando o seguinte. Rotina laboratorial para controle da função hepática. A gente tem alguns exames, ok? Perfeito. E penso eu aqui numa albumina, pode ser um coagulograma ou mais especificamente um tempo de protrombina, pode ser um hemograma porque a gente estaria pensando aí em plaquetas. Tá certo esse meu pensamento? O que é que você falaria sobre isso? Sim, está correto, né? Isso é, inclusive, uma das grandes confusões que tem, né? Quando a gente fala em fígado, a gente pode avaliar dano ou função, né? Quando a gente precisa avaliar a função, se o fígado está funcionando bem, aí a gente vai olhar, está coagulando, né? O fígado é um grande produtor de fatores de coagulação. Perfeito. Está produzindo proteínas, né? A albumina, em sua maioria, produzida pelo fígado. A questão da plaqueta, ela vem tanto como, às vezes, um sinal de que é uma doença no fígado mais avançada, com hipertensão portal, às vezes o paciente já com varizes de esôfago, né? A doença hepática já estabelecida, e aí a plaqueta cai. E a bilirrubina também pode ser considerado um marcador de função, de funcionamento. Isso é interessante, Leonardo, porque às vezes as pessoas me ligam e dizem: Liz, o paciente está com disfunção hepática. Na verdade, é uma elevação das enzimas, das transaminases, mas o fígado está funcionando direito. E saber o que é função é muito importante, porque a forma que o fígado está funcionando ou não é o que vai determinar, por exemplo, se o fígado precisa ser trocado por outro ou não, né? Então, esses são laboratórios que estão na rotina e todos os dias são avaliados, tem que ser avaliado no paciente, principalmente no paciente que já tem doença hepática ou no paciente suspeito de doença hepática. Não são exames necessariamente
pedidos para todo mundo, mas no paciente com doença hepática ou suspeita, eles estão na rotina. Eu vou pegar... Você falou assim, olha, é importante falar sobre isso que a gente faz confusão. Foi por isso que eu iniciei aí, sabe? É a história... Daqui a pouco a gente vai falar sobre inflamação, mas é tipo solicitar transaminase querendo avaliar a função, né? Sim. Não seria o correto. Inclusive, me ligaram domingo, falando, esse paciente está com disfunção hepática, não está... E, na verdade, era uma elevação de enzimas hepáticas, de transaminase, né? O fígado estava funcionando bem. E era um paciente, inclusive, pós-transplante, né? Quando me ligaram, eu disse, meu Deus, então o fígado falhou. Mas, na verdade, não, era um processo inflamatório, né? O fígado estava funcionando bem. Então, essa é uma confusão comum, na verdade. Eu vou fazer uma outra perguntinha que eu achei interessante na tua fala. Doença crônica, certo? Esse controle da função, ele está muito relacionado à perda da funcionalidade ou tem outra principal razão? Sim, nos pacientes crônicos, quando a doença hepática avança a um ponto de ter uma cirrose, por exemplo, a gente começa a vigiar o funcionamento do fígado. Como é que ele está funcionando? Porque a cirrose, ao longo do tempo, ela pode começar a afetar o fígado de uma forma que ele vai perdendo funcionalidade. E aí a gente monitora isso, pelo menos semestralmente, porque é a partir disso que eu avalio se o paciente precisa ou não de transplante de fígado, por exemplo. Quando eu vou avaliar se o paciente precisa ser transplantado ou não, trocar um fígado por um fígado velho por um fígado novo, eu olho para esses marcadores. Eu olho para INR, eu olho para bilirrubina, né? Quando eu vou caracterizar, eu olho para a INR, bilirrubina e creatinina, eu olho para o MELD, né? Que é o que classifica, e o CHARD, que é outra classificação prognóstica, é albumina, bilirrubina, INR e algumas características clínicas, mas isso é função. Então, a função no paciente crônico, ela é avaliada rotineiramente, ela faz parte da rotina, né? Perfeito. Quando a gente falou aqui sobre plaqueta, e aí especificamente plaqueta, sabe, Liz? É importante a gente ressaltar a qualidade do pré-analítico, entendeu? Assim, eu acho que na saúde como um todo, a gente tem visto uma enxurrada de profissionais e serviços no mercado, né? E aí eu acho que a gente passa a ter que ser mais criterioso ainda no aspecto de qualidade. Por exemplo, você falou, né, uma plaquetopenia. A gente sabe muito bem que o próprio EDTA, que é o anticoagulante utilizado, certo, na amostra de sangue total que vai determinar a dosagem de plaquetas, o plaquetograma, ele pode causar uma falsa trombocitopenia. Claro que não é uma falsa trombocitopenia que vai fechar uma situação dessa. Mas é importante a gente colocar isso para a sociedade, né? O pré-analítico bem feito, certo? Ele vai entregar um resultado de exame mais fidedigno com a realidade do paciente, entendeu? Eu sempre gosto de ressaltar a importância da rotina laboratorial feita com qualidade. Bom, quando a gente tem uma plaquetopenia importante, assim, severa, 20 mil, 30 mil, de rotina é feito, tipo, no citrato? Ou é refeita? Vou compartilhar aqui uma experiência de bancada, né? Hoje eu não estou mais na bancada, mas eu sempre achei super interessante. É comum não, né? Mas é frequente que a gente veja na rotina uma plaquetopenia intensa, certo? 20 mil, 30 mil de plaquetas. Primeiro, quando você tem tecnologias como as que o laboratório Lamick usa, certo? Tecnologias bem atualizadas, o próprio equipamento ele já flaga para a presença, certo, de alterações. Então, por exemplo, ele vai ler o volume médio plaquetário diferente daquele range normal, porque ele pegou um agrupamento plaquetário, certo? Isso requer que a gente faça o quê? Microscopia naquela amostra. Quando a gente faz a microscopia, nós visualizamos os grumos de plaquetas. Fica claro que ali o EDTA atuou, provocando essa agregação, que no equipamento provoca essa falsa plaquetopenia e que pode chegar a valores bem intensos, como você colocou, 20, 30 mil. Aí você tem a possibilidade de substituição pelo citrato. Você tem resposta
de correção imediatamente no citrato? Nem sempre. Mas antes mesmo de pensar em furar o paciente novamente, o que a gente pode fazer, sabe, Liz, é lançar a mão de uma técnica que a gente provoca vibração naquela amostra, depois dela ter sido tratada já para os exames que vão ser feitos. E essa vibração, muitas vezes, ela solta, certo? Aquele agrupamento plaquetário. Legal. E aí, depois de você fazer isso, você faz uma nova lâmina e imediatamente também submete aquela amostra após a vibração, por um protocolo pré-determinado, para análise no equipamento. E é impressionante. Você tem resultados que saem de 30 mil, por exemplo, para 200 mil plaquetas. Entendeu? Então, são ações técnicas que a gente utiliza para fazer essa correção. Mas olha como é importante. Primeiro, a importância do pré-analítico da coleta. Coleta bem feita, a homogeneização. Porque o que é que provoca essa plaquetopenia? É o excesso de anticoagulante para a quantidade de amostra coletada. Então, por exemplo, uma coleta a vácuo. Tem que deixar que o vácuo, certo? Ele puxa a quantidade de sangue pré-determinada. Entendeu? É um exemplo. Então, antigamente o pessoal fazia coleta de seringa e botava com um anticoagulante em gota. A proporção não era exata. Sim. Entendeu? No vácuo isso acontece. Homogeneização do tubo. Entendeu? É fundamental para que a distribuição de sangue total em EDTA, ou seja, a mistura dele com o anticoagulante, se dê de maneira que o anticoagulante possa agir dentro daquela amostra. Depois sobe para a área técnica. Certo? E dentro da área técnica, o processamento dessa amostra de forma rápida, com tecnologia e com profissionais que tenham, entendeu? Essa formação para fazer a microscopia de qualidade. Perfeito. Esse conjunto aqui vai entregar um resultado de plaqueta mais fidedigno. Léo, não resolveu. Aí a gente tem que fazer uma nova coleta citrato. Bacana. Certo? Até agradeço a tua pergunta, porque isso enriquece mais a nossa conversa. Entendeu? Bom, aí... Considerando que a gente tem ali um controle de função, o que a gente mais vê na nossa rotina, com certeza, é inflamação hepática, né? Isso. E aí sim, né? Eu acho que pensar em inflamação hepática, a gente estaria falando sobre transaminases, alanina aminotransferase, aspartato aminotransferase, né? Gama-GT, certo? Fosfatase alcalina. Perfeito. Acho, e aí quero te escutar também sobre isso, se a bilirrubina ela também permanece nessa situação de avaliação de inflamação hepática ou está mais restrita à função e à obstrução, entendeu? E, obviamente, se seria colocado outro exame laboratorial aí nessa rotina de avaliação da inflamação, né? Uma coisa que eu acho interessante e até uma mudança no comportamento geral, né, dos profissionais é a solicitação em alguns exames de rotina, né? Sim. Do STLT, que é o famoso TGO e TGP, né? Isso. Então, acho isso interessante. Uma das coisas que eu sempre insisto em falar, e eu acho que é importante a gente ressaltar, é que quando a gente vai fazer a avaliação, tem que olhar o valor de referência, né? Porque varia muito do kit, de um kit para outro, né? O TGO e o TGP. A literatura tem várias discussões sobre isso, né? Sobre o que é normal, o que não é normal, né? Sobre a distribuição na população. Até porque essa população distribuída foi coletada com vírus C, com vírus B, enfim, né? Uma população não tão normal, mas tudo bem. Quando a gente vai estudar sobre enzima hepática, sobre TGO e TGP, na hepatologia, no estudo do fígado, qualquer alteração na enzima hepática deve ser valorizada. A palavra que a gente usa é enzima hepática alterada. Não é enzima hepática 2 vezes o limite da normalidade, 3 vezes, 10 vezes. Não, é alterado. Por que eu insisto em falar nisso? Porque, às vezes, está só um pouquinho alterado. Mas está um pouquinho alterado durante 10 anos. Então, está um pouquinho alterado, o seu fígado está um pouco inflamado durante 10 anos. E o maior ativo que a gente tem é o tempo, né? E um pouquinho de inflamação durante 10 anos causa fibrose, evolui para cirrose. Então, se a enzima do fígado estiver alterada, em algum momento,
a gente repete para ver se não foi erro laboratorial, ou se foi o paciente transitória, uma alteração transitória, ou se foi o paciente estava gripado e aí fez atividade física extenuante, aí fez o exame, ou estava usando alguma medicação e aquilo foi transitório, a primeira coisa a se fazer, mas a gente tem que ver se essa enzima, né, o TGO, o TGP, ela... Na literatura a gente fala STLT, mas o povo entende TGO e TGP, né? Se o TGO e TGP está alterado há mais de 6 meses, né? Mesmo que seja um pouquinho, a referência é 40. Está 41, e você repete 6 meses depois, né? A gente repete antes, né? 3 meses, mas está alterado, está 43, ele está alterado há 6 meses. Quer dizer que algo não está certo. Alguma coisa está acontecendo dentro do seu fígado que ele está inflamado. Quando a gente olha, eu falo isso todos os dias, né? O paciente chega com enzima hepática elevada. Metade dos pacientes que vão para mim, essa é a história. Doutora, fui fazer exames de rotina, porque o ginecologista pediu, o urologista pediu, e veio alterado o meu exame do fígado. O que é? Por que está assim? Né? O que é que expressa? Expressa se o fígado está inflamado. Porque aí a gente vai investigar as causas, né? Mas o que expressa? Fígado inflamado. E aí a gente vai atrás de investigar as causas. Quando você fala das outras, né, da gama-GT e fosfatase alcalina, elas estão muito relacionadas à via biliar, que aí já é outro processo, né? Acho que TGO e TGP e gama-GT aí é o que a gente mais vê no dia a dia mesmo, porque vem gordura, vem álcool, que é o combo de 80%. Posso acrescentar Claro. pouquinho aqui nessa discussão? Vendo você falar, e eu fui pensando em duas coisas que a gente sempre traz aqui nessas conversas no Lambicast. Medicação e suplementação, certo? O metabolismo hepático dessas substâncias, eles influenciam muito também nessas alterações? Por exemplo, essa avaliação 90 dias, certo? 180 dias, esse uso crônico, certo? Que a gente sabe, por exemplo, suplementação está muito em alta isso, né? Esse uso crônico. Não vou entrar aqui no método, acho que caberia muito bem aqui um episódio que a gente conversasse com o Gustavo aqui, um nutricionista, certo? E a discussão sobre a necessidade ou não de você suplementar o paciente. Mas isso tem, certo, um risco hepático, não tem? Tem, assim, existem as drogas que elas são sabidamente, potencialmente hepatotóxicas, né? Tem até uma classificação que a gente usa que é para quando eu estou usando as medicações, qual a possibilidade daquele remédio ter causado um dano hepático. Existe uma base de dados que chama LiverTox. A gente consegue pesquisar todas as ervas que existem, né? E as drogas e ver a probabilidade de ela estar. E nessa base de dados, a gente vê o padrão de lesão mais característico. Falar uma super comum, amoxicilina com clavulanato. É uma das drogas mais hepatotóxicas que existem, né? E, assim, dor na garganta, minha amoxicilina, eu fiquei, gente, mas pelo amor de Deus, a garganta doeu. Amoxicilina e clavulanato, fica amarelo, né? A pessoa fica amarela. Hepatite medicamentosa por colestase, é uma das, assim, mais conhecidas. O paracetamol, o coitado do paracetamol, o pobre, ele é dose dependente. Ele é uma droga que ele é tóxica para o fígado, a mais de 3,5, 4 gramas, é que ele é tóxico para o fígado. Então, assim, você tomando na dose ok, é bom. O problema são aquelas drogas que você nem sabe, né? E qualquer dose pode ser tóxica. O que é que a gente fala? O que é o risco da suplementação? A manipulação não é um risco. Não é. O que é o problema que às vezes a gente pega um agregado é assim, doutora, foi o remédio que me fez mal? Foi o remédio que atacou meu fígado? A primeira coisa é, você precisava usar o remédio, né? Perfeito. Então, eu tinha uma doença X e preciso usar o remédio. Às vezes vai para avaliação, para mim que é um dos casos mais difíceis. Eu trabalho lá no Instituto do Fígado, em frente fica a Pronutri, em frente mesmo, né, a minha sala, que é o serviço de oncologia. Então, vai muito para mim, paciente em quimioterapia com as enzimas alteradas.
E a pergunta é, e aí, Liz, eu faço outro ciclo de quimioterapia ou não faço, né? Foi da quimio, não foi? Então, a gente precisa fazer uma avaliação bem completa, porque eu vou ter que interromper ou mudar um esquema de quimioterapia de uma pessoa, certo? Então, essa é uma avaliação super complexa que a gente faz. Diferente de quando chega o paciente com 20 ervas numa cápsula, que tomou porque escutou na rádio, entendeu? Então, eu vou tirar sem nenhuma dor no coração, porque pode ser, às vezes não um composto, mas o agregado de composto. E para eu completar esse teu raciocínio, deixa eu fazer uma pergunta antes. Quando você pega, por exemplo, você falou na estante, 40, 41, alterado. Certo? Esse raciocínio é válido independente de um uso ali, certo? De um fitoterápico, que você, como você falou, você escutou ali na rádio, está fazendo uso e ele é hepatotóxico, certo? Ou um quimioterápico. Essa alteração, 1, 2, 10 vezes, como você falou, nesse caso ela tem relevância para você tomar uma decisão ou, de fato, ficar claro que no acompanhamento a alteração está acontecendo? O que a gente faz tem uma alteração. Vou buscar o que pode ser. Vou atrás do entorno do que pode ser. Dentre as medicações que o paciente usa, tem alguma que tem mais perfil hepatotóxico? Tento tirar. Se der para tirar, eu tiro. Se eu tiver que mudar, eu mudo. A anticonvulsivante, né? Que a pessoa tem que tomar, mas alguns têm perfil tóxico. Aí eu falo com o neurologista que está acompanhando e tal e tento mudar se for uma alteração muito significativa. Não é uma alteração leve. Eu seguro, vejo que não é essencial para o paciente e retiro. Peço para não fazer depois de atividade física e aí depois de um mês repete para ver se mantém. Junto com esse repetir das enzimas, assim, lembrando que eu sou especialista, né? Eu não sou o médico generalista. Então, o paciente já foi para mim com a demanda de alteração das enzimas. Então, eu repito e, ao repetir, eu já peço a investigação das causas. E aí a gente vai, né? Pode ser depósito de ferro, depósito de cobre, pode ser hepatites, né? Então, a gente vai triar. Sentou na minha frente, ganha uma sorologia, hepatite B, hepatite C e HIV. Doutor, às vezes perguntam, doutor, eu tenho cara de HIV? Eu disse, meu amor, não tem cara. Inclusive, deu um diagnóstico semana passada, um menino, né, você falou, um rapaz de 22 anos, né, em triagem, que foi encaminhado pelo cirurgião, que acompanhava ele, por uma questão, por enzimas hepáticas elevadas. E a enzima era 40, 50 e sentou, ganhou sorologias. E aí, muito provavelmente, era secundário ao HIV. E nesse modelo, a gente diagnostica hepatite B, hepatite C, hemocromatose, porque faz parte do rastreio. Tá? Então, vai repetir as enzimas, que pode ser algo transitório, mas vai também avaliar se não tem algo secundário, né? Se não tem vírus, se não tem depósito de ferro, se não tem depósito de cobre, se não tem alteração metabólica, colesterol, triglicérides, glicose, enfim, vai ganhar o pacote. E eu fiz essa pergunta de novo, Importância do processo de qualidade. A gente falou de plaquetas, né? Esses exames que a gente falou é bioquímica. Um laboratório que tem qualidade, sabe, Liz? Ele tem uma rotina de controle de qualidade diária. Então, LAMIC, todos os dias, os equipamentos de bioquímica são validados para fazer a rotina laboratorial. Qual a importância disso? Pegar ali um valor de 40, 42, por exemplo, certo? A gente tem 5% de variação. Mas será que o valor preditivo positivo daquele 42 é 42? Ou será que no controle de qualidade houve, certo, uma descalibração que provocou que um resultado, certo, tivesse sempre sendo lido com um pouco acima do normal, para esses 5%, e esse 42 na verdade fosse um 40? Quem fala isso para a gente? Controle de qualidade, certo? Então, olha como é a importância você ter laboratório, certo? Que tem uma rotina de qualidade muito bem definida, que tem profissionais muito bem preparados. Você falando, eu estava lembrando, né? Ele vai escutar isso aqui. O Dr. Joab,
certo? Que é o responsável pela nossa bioquímica lá, biomédico responsável pela nossa bioquímica. Eu disse, Joab, vamos lá conversar comigo e com o Liz? Vai ser muito bacana, cara. Porque é o teu dia a dia, tá entendendo? Você falou aqui, ó, com 90% dos meus 90 não, 50% dos pacientes que entram no meu consultório é alteração de transaminase, certo? Então, isso está muito no dia a dia dele, entendeu? Uma pena que ele não veio, né? Mas um dia eu trago ele. Bom, aí você falou, né, ferritina, cobre, ferro, aquela história. Se a gente fosse falar aqui, tem exame para um bocado de coisa aí, né? Sim. Certo? Mas a gente tem que seguir a conversa, certo? Para tornar ela um pouco mais rica em todos os pontos que a gente às vezes quer abordar. Perfeito. Certo? E você falou, por exemplo, do paciente oncológico, né? E aí, o paciente que tem um carcinoma hepático, até acrescenta alguma coisa a mais se você quiser. O principal marcador é a alfa-fetoproteína? Sim. Assim, o fígado e o fígado ela tem uma particularidade, né? Tanto que o carcinoma hepático, que é o carcinoma hepatocelular, que é o mais comum em paciente que tem doença no fígado, ele é um dos poucos onde não se precisa de biópsia, né? Não precisa de biópsia para diagnosticar carcinoma hepatocelular. A imagem, ela é tão característica que não precisa. A gente consegue quimioterapia, consegue fazer terapias, ou alguns pacientes são candidatos a até transplante de fígado sem precisar de biópsia, e o diagnóstico é assertivo. Então, imagem mais alfa-fetoproteína suficiente para dar diagnóstico. E só imagem também. Alfa-fetoproteína, mais do que um valor para o diagnóstico, assim, para ver se é ou não é, porque existe a paciente que tem tumor e a alfa-fetoproteína é normal. Sim. Ele é um exame que ajuda a gente na sensibilidade da triagem. Uma das minhas grandes paixões é diagnóstico precoce. Né? Quando eu vim para cá, né, e a gente montou o Instituto do Fígado junto com o Dr. Robério Mota, né, que é um grande visionário, com a doutora Mônica Viana, que é uma professora minha de São Paulo, que veio para cá para trazer algumas tecnologias, né? Eu via muito essa lacuna de não ter esse olhar, eu tenho um problema no fígado, para onde é que eu vou, né? O que é que eu faço? Perfeito. Porque ele é um órgão muito peculiar. Aí, o câncer dele, o tratamento dele, ele é feito, por exemplo, não só por um oncologista. Todos os meninos lá da Pronutri, o Samuel, o Yuri, que é da Infusion, a Sofia, eles mandam o paciente para ser avaliado em conjunto. Liz, qual é a melhor terapia? Vai fazer químio? Vamos fazer terapia local? É paciente de transplante? Então, é uma coisa que é tão diferente que precisa de um centro mais especializado para poder discutir sobre isso. E dessas paixões sobre diagnóstico precoce, a alfa-fetoproteína, ela deve ser usada de rotina, né, para rastreio. Seria a minha próxima pergunta. Para rastreio, né? Ela deve ser usada de rotina para rastreio. Quando você vai olhar nos guidelines, né, o brasileiro, ele fala que você deve pedir a cada 6 meses ultrassom. E se quiser, alfa-fetoproteína ou não, né? Ele fala mais ou menos, não é obrigado a pedir, mas tem que pedir. Eu rodei, a gente fala rodar, né? Quando a gente passa nos serviços, né? Eu fui no serviço de gastro na Unicamp, depois na gastro do servidor do Estado de São Paulo, depois na gastro da USP, depois fiz meu mestrado na Unifesp. Em todos esses 4 serviços, são os maiores serviços de fígado de São Paulo, todos pedem alfa-fetoproteína de 6 meses. Todos. Então, assim, tem que pedir. Paciente hepatopata, né, que tem doença no fígado, que tem fibrose, a partir de F3, a cada 6 meses ganha um ultrassom e uma alfa-fetoproteína. Assim, é mandatório, tá na rotina. E se a alfa-fetoproteína for muito alta, o paciente mostra um prognóstico mais reservado, mais risco de recidiva se for ressecado, ou risco de metástase. Então, assim, ele é um marcador amplamente utilizado. Legal. O próximo tema aqui que eu vou falar vai ser hepatite autoimune. Mas, antes de falar nele, fazendo um resumo dessas tuas falas até agora, né? Você falou sempre em 6 meses, certo? Uhum. A gente deve pensar, aí sim, né?
controle de função hepática, de inflamação, certo? De rastreio. Deveríamos pensar numa rotina semestral ou anual, ou até mesmo maior, menor, de albumina, certo? Bilirrubina, transaminases, gama-GT, alfa-feto. E aí, com que frequência você sugere que isso esteja na Depende da rotina? população que eu estou falando, né? Sim. Se eu estou na população em geral, a paciente não tem nada, né? Um check-up totalmente sem sentir nada. Uma vez por ano ou a cada 2 anos, assim, é mais que o suficiente, tá? Então, não, é um paciente que é diabético. O paciente que é diabético, ele tem que ser rastreado, assim, não alfa-feto, né? Mas, assim, pelo menos TGO e TGP tem que ter, né? Então, paciente diabético tem que ter. Paciente que já é dislipidêmico, que tem síndrome metabólica, tem que avaliar TGO e TGP. Os marcadores de função hepática, eles não precisam estar na rotina. Não Certo. precisa estar. Porque, assim, eles são mais adequados a paciente quando eu já sei que tem algum dano e eu vou olhar como está o funcionamento, porque eles são os últimos a se alterar. Perfeito. A albumina, a bilirrubina, assim, o INR dos de função é um dos primeiros a se alterar. Então, assim, eles devem ser mais usados quando eu estou investigando algo. As transaminases, você fazer um TGO, TGP, gama-GT, ele é importante, principalmente se você tem alguma doença associada, que seja diabetes, parte metabólica, ou pelo menos aí uma vez na vida, né, a cada 2 anos, é importante, porque as doenças são silenciosas. Então, TGO, TGP e um gama-GT, já assim, eu estou super feliz, eu já fico satisfeita. Começar, né? Para começar. Porque às vezes o paciente chega assim aos 50 anos e as enzimas dele estão alteradas. Aí você fica, será que é de hoje? Será que é 30 anos? Será que como é? A mudança que eu vejo, Leonardo, é porque quando eu pego um paciente, por exemplo, de 60 anos, às vezes a primeira vez que ele dosou o TGO e TGP foi agora. E quando eu pego um paciente de 25 anos, ele tem desde os 15 anos TGO e TGP dosado. Então, eu atendi um paciente recentemente que fez provavelmente uma hepatotoxicidade por droga, por vários manipulados, inclusive com Monjaro comprado por um conhecido, né, que não é na farmácia, que não tem, e fez lesão hepática por droga. E ele tinha enzima, fez um flare, né, fez um quadro agudo de lesão hepática, mas quando a gente foi olhar para trás, eu falei, faz desde 2020 que você tem enzima do fígado alterado. Então, agora alterou um pouco mais, possivelmente por medicação, né, por droga, mas, desde 2005, desde 2020 tem a enzima hepática alterada. E a mãe olhou, nossa, mas ninguém nunca falou. Todo mundo falou que estava tudo bem, que... Então, não chama a atenção dos colegas, entendeu? Aí, talvez é aquilo que você disse, né? Não importa o grau de alteração, mas é a alteração, né? Aí tá ali pouquinho, aí não, tá tudo bem, né? O grau de alteração, ela tem uma importância, assim, no sentido de dizer se ela for muito. Muito o quê? Acima de 1000, ela fala sobre alguns tipos de doença. Então, ali entre 300, 400, 500, fala sobre outros tipos, né? Então, ela tem importância meio que ajudar a gente no raciocínio clínico do que pode estar ocasionando aquilo. Mas, assim, o que eu gosto muito de deixar claro é a questão do negligenciar, né? Que eu vejo isso todo dia. Nossa, mas era só um pouquinho, mas tão pouquinho, não tem nada. Todo mundo tem isso alterado. Não, todo mundo não tem isso alterado. Todo mundo não tem gordura no fígado. Não é todo mundo que tem, não é para ter. Se está alterado o TGO e o TGP, tem que investigar, né? Tem que prosseguir investigação. E o laboratório, a hepatologia é uma especialidade totalmente dependente de exame. Ela é muito dependente de exame. Então, exame laboratorial de qualidade, exame de imagem de qualidade, faz muita diferença no manejo do paciente, 100%. Conto com o Lamic, viu? Bom, a gente chega nas doenças autoimunes, né? Hepatite autoimune. E aí, você vai ter ali alguns exames, né? Então, acho que não dá para a gente construir um raciocínio específico em cima de nenhum, certo? Mas a doença autoimune, o diagnóstico, ele é
primariamente laboratorial? Ele tem alguns critérios, né? Para você determinar doença, se tem ou não doença autoimune. O laboratório ajuda nesse diagnóstico, tá? Ele tem a história da evolução da doença, né? E o laboratório ajuda. Só o laboratório não consegue fechar. Perfeito. Precisa de clínica. Precisa de clínica, às vezes de biópsia, né? Mas uma coisa interessante é assim, como é que eu sei se o paciente tem ou não doença autoimune, a hepatite autoimune? O que é o gancho de início de investigação? Perfeito. Transaminases. Perfeito. A enzima hepática elevada vai fazer com que eu inicie uma investigação para doença autoimune também, assim como vírus, assim como ferro, cobre, para doenças autoimunes. E nessa investigação, às vezes, acaba diagnosticando. E aí, o início, porque eu vou falar aqui um que não é tão específico, né? Passa pelo FAM? Passa. É preciso, certeza. assim, vou iniciar uma investigação, certo? Transaminase alterada, clínica, entendeu? Tem que ter um FAM ou já devo pensar em exames mais específicos? Como antimúsculo liso, né? Assim, eu tenho um viés de especialista, né? Sim. Mas, assim, de geral, tipo, você está numa unidade básica, você você não especialista, você dá para fazer pelo menos um FAM, uma eletroforese de proteínas, né, para o paciente. Então, é um paciente que não tem perfil de autoimunidade, é um homem de 50 anos, improvável, pode, mas improvável, né? Então, um FAM e uma eletroforese de proteínas, você já começou bem, tá? É uma mulher de 19 anos com as enzimas hepáticas elevadas. Aí vai o FAM, a eletroforese, o antimúsculo liso, o anti-LKM1. Aí a gente vai a fundo. Na minha rotina, né, como especialista, eu peço pelo menos o FAM, eletroforese e antimúsculo liso, tá? E se for, por exemplo, uma mulher ali próximos aos 50 anos, se tiver quadro colestático alterado também, aí vai antimitocôndria, que já é para outras doenças também autoimunes. Mas o FAM, com certeza, o FAM está em todos... FAM e a eletroforese de proteínas. Elas estão na minha rotina, e o antimúsculo liso eu peço bastante, mas lembrando que eu tenho um pouco do viés do especialista, né? Que eu vou pedir, eu vou investigar. Então, mas pelo menos um FAM e uma eletroforese já vai bem. Conversando uma vez com o hematologista Ricardo, ele disse assim, sabe aqui? Ele disse, por mim, eletroforese de proteínas estava na rotina. Porque ele falou o seguinte, às vezes a gente só vai olhar para a alteração quantitativa. E a eletroforese pode mostrar um pico monoclonal ali, certo? Muito antes da alteração quantitativa, né? Sim. Acho que esse raciocínio também se aplica, né? Se aplica. A gente usa a eletroforese de proteínas tanto para, às vezes, ver deficiência, né, de alfa-1. A gente usa para fazer avaliação. A cirrose, ela dá um pico, ela não dá pico, né? Ela dá um aumento policlonal nas gama-globulinas, né? E a hepatite autoimune, ela também dá um aumento importante ali em gama-globulina. Mas a eletroforese está na rotina. E nessa brincadeira, né, já foram alguns mielomas múltiplos diagnosticados, procurando uma coisa e achando outra, né? Exatamente, né? É incomum, mas alguns já foram diagnosticados. Mas a eletroforese está na minha rotina, assim como B, C, eu concordo com o Ricardo. Mas você sabe que Ricardo é um grande... eu tenho uma grande admiração por ele, né? Um hematologista fantástico. Aliás, a equipe de hematologia aqui do Cariri é fantástica, né? Tem ele, o Gésio, a Viviane, o Emanuel, a Luciana. Eles são muito bons. Nossa, fantásticos. E a hepatologia e a hematologia têm uma interface super importante, super forte. Porque não é incomum eu receber encaminhamento, às vezes o paciente vai para o Hemonce, retomando a história da plaqueta, porque vê a plaqueta baixa. Uhum. Aí quando vai fazer a avaliação, é o fígado, é um problema do fígado que já deixou a plaqueta baixa. Então, às vezes o paciente vai fazer uma cirurgia, sei lá, de nariz, alguma coisa, o cirurgião disse, não ia operar porque a plaqueta estava baixa. E aí vai para onde? Pro médico do sangue, né? Aí chega no médico do sangue, não é no sangue, é no fígado. Então, isso... É comum, eu concordo com o Ricardo. Por mim, estava na rotina. Mas na minha tá, né? A minha parte estou fazendo.
Ah, é legal demais. Aí a gente chega nas hepatites, né? E aí, super interessante. Porque antes mesmo da gente falar em rotina laboratorial, a gente fala em lamic vacinas também, sabe? A gente tem que exaltar isso, né? Assim, imunizar, certo, a sociedade, né? Começa lá no início da vida, né? Hepatite A, hepatite B, certo? O aprazamento, esse ciclo vacinal, seja pelo Programa Nacional de Imunização, seja na rede privada. Mas, infelizmente, né? A gente tem imunização, né? Via vacinação para hepatite A, hepatite B. Né? Mas a gente tem alguns tipos de hepatite, né? Mais comuns, hepatite A, hepatite B, hepatite C. E aí, não tem muito o que pensar fora da caixinha, né? O laboratório, com certeza, né? Lamic com certeza está nessa rotina, não é verdade? Sim. Sentou, ganhou. Existe a população de risco para hepatite C. Hepatite C, pacientes com mais de 40 anos, né, devem ser testados. A gente faz campanha mais intensa no julho, que é o Julho Amarelo, né, para ir testando o pessoal nas praças e tudo, e faz palestra. Tem que testar, tem que ter rotina. Tem um colega que ele é urologista, que eu acho tão interessante. Aí eu fui fugir o nome dele. Ele já me encaminhou 2 pacientes com hepatite C para tratar. Na rotina dele, ele tem e ele já diagnosticou 2 pacientes. Então, assim, a prevalência aqui no Ceará ela é baixa para hepatite C, mas é uma doença que dá cirrose e dá câncer. Então, a gente... E é super interessante, super fácil o diagnóstico, né? Tem até teste rápido de colocar, tipo, disponível, tem na rede privada, mas tem teste rápido no postinho. Se for agora, lá no postinho, fazer o teste, tem para fazer e faz parte. E são doenças assintomáticas. Quando ela dá sintoma, ela já está bem avançada. Tem que fazer. E aí a gente tem, por exemplo, hepatite A, a gente só tem a opção de diagnósticos via sorologia, né? Sim. Já a hepatite B e a hepatite C, a gente já consegue utilizar a biologia molecular, né? Fazer carga viral, certo? Para acompanhamento, tratamento, correto? E aí você tem o anti-HBS ali, né? Para controle de imunidade, né? Exatamente, se o paciente foi vacinado, assim como acontece com a hepatite A também, certo? Mas o legal é ressaltar isso, assim, ó, como você colocou, né? Aí não tem outra. Entrou no consultório, rotina laboratorial para as hepatites vai estar presente. Mas essa rotina inicialmente, porque assim, se a gente for pensar em hepatite A está mais restrito a alguns exames. Hepatite B tem uma quantidade maior, né? Hepatite C também. Essa rotina laboratorial, ela é muito ampla inicialmente ou é algo mais específico, como um anti-HCV, um anti-HBS, um HBsAg, certo? Um anti-RAVA IgG, IgM, como é que se dá isso de maneira inicial? De rotina, eu não peço A só se eu tiver suspeita, né? Sim. Se eu tiver suspeição. B, a rotina mais sequinha, né? Seria um HBsAg e um anti-HBs. Perfeito. De rotina, geralmente eu peço um HBsAg, um anti-HBC total e um anti-HBs. Na minha, eu uso esses 3. Se está replicando ou não, aí é o próximo passo. Concordo. PCR, que aí são exames mais demorados e mais caros, também é o segundo passo se eu positivar nesse primeiro. E o anti-HCV, só tem ele mesmo, né, para vírus C. E aí, se vier positivo, a gente vai para os PCRs, né, vai para a próxima etapa. Mas de triagem, pelo menos um HBsAg já viu pelo menos a pessoa que está infectada ativamente, né? E um anti-HBs para ver se não está vacinado, né? E vacinar, se não tiver. Então, faz parte do dia a dia. Assim, eu guardei um momento mais para o final, sabe? Que é falar sobre esteatose e fibrose hepática. Mas, primeiro eu queria te lembrar o seguinte. Você falou neste instante, né? Assim, a gente tenta estimular ali no mês de junho, né? Julho, certo? Julho amarelo, né? O combate a essas hepatites, né? Aumentar o diagnóstico precocemente, né? Primeiro eu queria te dizer que conta com a gente, viu? A gente estava aqui antes de começar, né? Conversando um pouco sobre isso aí. E o Lamic, com certeza, certo? Abraça um eventual projeto como esse. A gente também tem o interesse da nossa contribuição para a sociedade. E aí a gente já está chegando mais perto do final do episódio, entendeu?
Você falou aí de hemocromatose, cabia muito bem falar sobre ferro e ferritina, né? Falou sobre cobre, certo? Ceruloplasmina também, né? Como a gente falou lá no início, antes de começar, né? Tem um mundo de patologias e de exames ainda para abordar. Mas aí ficaria uma conversa muito extensa. E eu vejo que no Instituto do Fígado do Cariri, certo? A gente tem um FibroScan, né? E eu vejo... Aí eu lembro de novo, Gustavo, valorizou demais, certo, esse exame, a sua pessoa, entendeu? Quando a gente estava gravando aqui um episódio sobre rotina laboratorial na prática clínica do médico nutrólogo e do nutricionista. E aí, a gente está falando de exame de imagem, certo? E eu queria escutar, para a gente finalizar, a tua fala sobre estatose hepática, fibrose hepática, certo? Exames de imagem. E mais uma vez a gente vai acabar escutando falar de TGO, TGP, né? E se for uma esteatose hepática alcoólica, a gama GT. É verdade. Não é isso? É verdade. No trazer do Instituto, né, e do FibroScan e tudo mais, assim, Gustavo é um amigo pessoal, né, e é uma pessoa que eu admiro muito. Quando a gente foi trazer o Instituto para cá, primeiro que ele brinca que ele ficava batendo o tambor, quando eu estava lá em São Paulo, que ele ficava batendo o tambor para eu poder vir para cá, né, para eu voltar. Quando a gente foi trazer a ideia do Instituto, né, para cá, veio com a ideia do FibroScan. E o Gustavo foi um dos grandes apoiadores. E veio também a ideia da gente treinar um pouco mais sobre essa questão de fígado e tudo mais. E o Gustavo foi comigo para São Paulo, participou comigo nos congressos de brasileiro de hepatologia, paulista de fígado. O Bruno foi também. Hoje o Bruno é meu principal nutricionista, porque eu tinha muita dificuldade na parte nutricional aqui, nessa população específica. E aí, na época, uns 2, 3 anos atrás, ele foi comigo lá para São Paulo. Então, eu coloquei ele em contato com os nutricionistas de lá, que fazem essa parte de fígado. E hoje ele faz a parte de pré-transplante, pós-transplante. É elogiada a dieta dele lá no grupo de transplante de Fortaleza. Eles, não tem o que mudar, não, aqui está perfeito. Então, eles são grandes parceiros, são amigos do coração e são tecnicamente excelentes, né, para colocar. Então, a ideia de trazer o Instituto do Fígado foi trazer um local onde as pessoas pudessem recorrer no caso de ter doenças hepáticas. O fígado, quando ele para de funcionar, o tratamento maior dele é o transplante, é trocar por outro, certo? A cura é trocar por outro. Mas a gente tem ferramentas para dar diagnóstico precoce, para dar o diagnóstico antes que vire uma cirrose. E a esteatose, que é a gordura do fígado, que está na moda, né? Hoje, ela é a principal causa de cirrose no mundo. Ela é a principal causa de transplante de fígado nos Estados Unidos, por exemplo, né? E aí, quando fala todo mundo tem, não, todo mundo não tem. Se tem esteatose, se tem enzima do fígado elevada, precisa alterar. Precisa avaliar. Todos os dias no consultório eu escuto de uma senhora de 60 anos, de uma mãe de 55 anos, dizendo assim, doutora, eu nunca bebi, como é que eu tenho cirrose? Né? Como é que isso foi acontecer comigo? Perfeito. Mas é todos os dias. E aí, eu vou ficar esperando ter a cirrose para eu dizer, vai transplantar, não vai transplantar? Não, eu tenho como diagnosticar antes. Só que antes, é o processo evolutivo antes de chegar à cirrose. Então, eu tenho esteatose, aí o fígado inflama pela esteatose, pela gordura, aí dá esteatohepatite, aí dá a fibrose, aí a fibrose vai evoluindo e vira cirrose. A chegada do FibroScan aqui no Cariri, que está há 2 anos, quase 3 anos, que está a gente fazendo o exame aqui na região, ele consegue falar para a gente em que momento que você está dessa evolução. Sua gordura no fígado tem fibrose ou não tem? Às vezes você tem gordura e não tem fibrose. Graças a Deus. Tratar a gordura e o fígado vai ficar bem. Às vezes você tem gordura e você está um passinho de uma cirrose. E como é que eu sei isso? Só sabe disso através de exame como FibroScan. Ou é uma biópsia de fígado, que é pegar um pedacinho do fígado e mandar para a lâmina e olhar, ou exames de alta tecnologia como esse que a gente tem, que é o FibroScan. Então, o Gustavo é empolgado e ele gosta porque ele entende, né? Ele foi lá, viu essa realidade e sabe a importância que tem num diagnóstico precoce. Então, se eu posso diagnosticar um paciente antes dele ter cirrose e posso mudar o curso da história, eu vou atrás de diagnosticar.
Aí é toda a questão de educação em saúde, porque a fibrose, ela começa, um dos sinais de fibrose é a enzima elevada. A inflamação é o TGO e TGP elevado. Então, se o médico, se o paciente negligencia uma enzima elevada, ele está negligenciando um potencial elevação de fibrose. E aí só vai ver lá na frente a cirrose. Então, a gente consegue hoje dar diagnóstico precoce. Te pergunto, primeiro, né? Tem que ter alteração de transaminase? Não. Não. Então, primeira resposta aí, não. Certo? Não necessariamente. Pronto, não necessariamente. Tu vai falar sobre isso. E o segundo a gente falou aqui várias vezes em rotina, certo? E a gente vê, por exemplo, na rotina da gastroenterologia, né? Uma rotina laboratorial e ultrassom abdominal. Perfeito. Certo? Onde entra o FibroScan aqui? Pronto. O FibroScan, ele é um avaliador de fibrose, certo? Se você tem gordura no fígado e fator de risco, por exemplo, tem gordura no fígado e tem diabetes. Ou tem gordura no fígado e seu pai teve cirrose, seu irmão teve cirrose, você tem alguma história na família que tem, ou você bebe muito, né? Você deve fazer o rastreio de fibrose. Porque se o ultrassom fala que tem gordura, você não sabe se essa gordura tem ou não fibrose. O ultrassom não é capaz, não é porque, mas é o ultrassom, é o médico que fez ultrassom que é ruim, ou é o médico que fez ultrassom que é bom. Não é isso. É porque o método não é capaz. É a metodologia. É a metodologia, entendeu? Então, são coisas diferentes, não são coisas incomparáveis. Não dá para comparar uma coisa com a outra, porque são coisas diferentes. Então, pensando em esteatose, certo? Que depois fosse evoluir para uma fibrose e cirrose, né? A gente pode ter o quadro laboratorial normal, pode. E aí por isso que é indispensável fazer também o ultrassom de abdômen. Sim. E aí sim, a depender desses resultados de clínica, é que se pensa, certo? Na avaliação no estudo da fibrose. Se o paciente tem fator de risco, mas o laboratorial, por exemplo, TGO e TGP, se eles vierem normais e o paciente é diabetes lipidêmico e tem esteatose, tem que estratificar, tem que fazer FibroScan. Perfeito. Se o paciente tem esteatose e tem enzima elevada, tem que fazer. Então, assim, ou alterações metabólicas ou enzimas hepáticas elevadas, né, deve fazer. E o pior, assim, é porque eu fico, assim, vou lutar uma luta de cada vez, né? Minha luta agora é que as pessoas não negligenciem enzima hepática elevada, que não negligenciem esteatose. É a minha primeira luta. Mas o buraco é mais embaixo, porque o paciente pode não ter esteatose a ultrassom e já ter fibrose. Perfeito. Porque o ultrassom só detecta a partir de 15%, 20% de infiltração. Então, ele pode fazer o ultrassom, tá limpo, as enzimas hepáticas elevadas e ele está evoluindo por dentro. Então, assim, o buraco é mais embaixo, né? Mas minhas primeiras lutas é não negligenciar a esteatose e não negligenciar a enzima hepática alterada. Eu já fico feliz com isso. O nosso time de marketing está aqui assistindo, né, com a gente. e sabe o que eu pensei aqui? Porque esse é o propósito do LamiCast, entendeu? É trazer informação, certo? Não é só trazer uma explicação sobre uma rotina laboratorial na prática do médico hepatologista, ponto. Mas é o que a gente vai entregar, certo? Nessa conversa que nós tivemos, que vai ser relevante para a sociedade. Por várias vezes aqui a gente trouxe conteúdo relevante. Mas pegando essa tua fala agora, isso dá um corte que tu vai ver, viu? Vai dar resultado, que é exatamente isso assim. Você trouxe uma explicação aqui em torno do exame, que para quem assistiu o LamiCast, o episódio completo, ou para quem assistiu os cortes que a gente produz a partir disso, vai ter uma contribuição direta para o profissional prescritor, ou seja, um médico lá da atenção básica, entendeu? Outros profissionais especialistas que também lidam com essa rotina laboratorial, né? Ou então exame de imagem no dia a dia, e provavelmente chega para você lá na frente, sim, certo? Então, assim, Liz, quero te agradecer. Depois, se você quiser fazer mais alguma colocação, entendeu? Em cima dessa conversa, fica à vontade. Mas a gente está chegando ao fim. E não tem como não te agradecer. E é impressionante, sabe, Liz? Esse é o 8º episódio. Venho aqui com muitas expectativas. Às vezes tem um staff mental, porque me obriga, né, a tentar ter um domínio, um conhecimento sobre todas as áreas que eu estou conversando aqui, certo? Mas toda vez eu saio daqui muito feliz, entendeu?
para cada episódio que a gente grava, porque vocês entregam muito conteúdo, certo? Para o LamiCast, para mim, para quem nos assiste, para quem acompanha produzindo tudo isso. E aí, minha palavra é agradecimento, entendeu? Muito obrigado por ter aceito o convite. A gente não se conhecia, como eu disse, assim, eu já tive na bancada do laboratório, né, assim, já tinha visto seu nome lá como médica prescritora de exames. Mas eu te conheço mesmo de acompanhar a Endoclinic, certo? O Instituto do Fígado do Cariri, de ver o quanto o Dr. Roberto tem respeito, admiração pelo seu trabalho. Já vi os meninos falando de você também. E, de fato, é isso mesmo, certo? Foi um prazer imenso conversar contigo aqui, dar essa contribuição para a sociedade. Então, vou deixar aí você ficar à vontade, certo? Para agradecer, falar o que você quiser. Se quiser falar mais sobre exame, se quiser falar mais sobre patologia, sobre fígado, fica à vontade, tá bom? Perfeito. Não, muito obrigada pelo convite. Obrigada, pessoal. Bem legal aqui. Mas é isso. O propósito é realmente informar, né, a população. Eu sempre... que me chama, eu tento vir na rádio, na TV, porque a hepatologia é uma especialidade tão pequenininha. Nós somos, no Ceará, 14 hepatologistas. No Ceará todinho. Então, assim, são muito poucos. Não tem como a gente abraçar toda essa demanda, né? Então, a informação tem que ser divulgada, né? Os colegas precisam triar mais, a população precisa entender mais o que está acontecendo, né? A gente tem essa ferramenta fantástica aqui. Você tem ideia que o Instituto do Fígado do Cariri foi a primeira clínica a ter fibroscan no Ceará? Foi no Ceará, entendeu? Então, a gente chegou, assim, Fortaleza não tinha e Juazeiro tinha, né? Era uma afronta, né? Porque Fortaleza não tinha e Juazeiro tinha. Então, assim, é uma coisa que realmente é um trabalho que a gente tenta fazer de precisão, de cuidado. A gente tem fibroscan, a gente tem teste genético, então a gente coleta e manda para os centros para avaliação. A gente tenta fazer medicina de ponta aqui. Pra você ter uma ideia, eu fiz residência em São Paulo. Hoje tem o pessoal da Clemi também, que ajuda bastante, a Gabriela. Hoje a gente consegue fazer, em termos de fígado, a gente só não tem o transplante, né? Mas a gente consegue, assim, fazer 90% do que a gente faria num grande centro. A gente consegue fazer muita coisa. Então, o intuito é esse, ter um lugar que as pessoas possam se sentir acolhidas e cuidadas em relação ao cuidado do fígado, com tecnologia de ponta, sem conversinha, né? sem aquele enrolado do paciente, realmente coisas efetivas, baseadas em evidências, na maior... Séria, né? Séria. Assim, e na hepatologia não tem espaço para meias verdades, né? Assim, o paciente, ele tem que ser bem cuidado, e era uma população meio negligenciada, e eu acho que a gente traz um pouco esse olhar para esse público e esse cuidado. Mas agradecer mais uma vez, muito legal aqui o ambiente, e adorei lhe conhecer, tá? Tenho certeza que teremos parcerias aí, e muito obrigada. Eu vou lhe visitar lá, viu, pra gente conversar sobre isso aí. Quero o LamiC, assim, o LamiC já é muito próximo da Endoclinic, né? Já tinha esse contato com vocês, mas eu quero o LamiC muito próximo também do Instituto do Fígado do Cariri, tá bom? Mais uma vez, obrigado, viu, Liz? Maravilha. Pessoal, a gente está encerrando o 8º episódio do LamiCast. E aí vocês viram, né? Que conversa bacana com a doutora Liz, tá certo? E eu não posso deixar de lembrar vocês. A gente está no YouTube. Vai lá, ativa o sininho, certo? Acompanha toda vez que a gente gerar um conteúdo com uma notificação que chega no seu celular. Aí recebeu essa notificação, assistiu o vídeo, dá um legalzinho lá, dá um like, tá certo? Para que esse conteúdo ele possa alcançar mais pessoas. E viu isso aí e compartilha, tá bom? Vocês viram que conversa bacana, foi muito bom mesmo. E vem muita coisa bacana por aí, tá bom? Mais uma vez, muito obrigado por estarem aqui conosco. Tchau, tchau.